lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Amém. E com esta palavra, esta canção que é da Heloísa Rosa, há um lugar, nesse lugar a gente tem tudo, não é? E este livro realmente fala desse lugar. E eu quero falar hoje, desde já quero abençoar a tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, alegria, que Deus te dê fé também para teres mesmo que Deus me deu, tu venhas a ter também, amém? Então eu no último capítulo falei que hoje iria falar, hoje não, quer dizer no próximo, não é? Hoje este é o capítulo número 6 deste livro, não é? A viagem que mudou a minha vida para sempre. E aqui, esta parte que eu escrevo é o partido da oposição, né? Sempre partido da oposição a gente fala, não é? Nos políticos tem o partido da oposição e então, quer dizer, o partido da oposição qual é, não é? Portanto, sabemos que na nossa caminhada com Deus, nós temos um opositor, não é? Quem será esse opositor? Esse opositor é o inimigo de Deus e, por sua vez, o nosso inimigo, não é? Que ele não quer que a gente se chegue a Deus, não quer que a gente esteja com Deus e faz de tudo para nos afastarmos dele, para não termos fé, não é? Como conta na parábola do bom semeador, Jesus diz lá que o bom semeador semeou boa semente, mas veio o inimigo e arrancou aquela boa semente e colocou outras coisas mais, não é? Então, esse é do inimigo do partido da oposição que eu falo. Um dia, baseada na palavra de Provérbios 8:17, que diz: Eu honro aos que me honram e os que de madrugada me buscam me acharão. Propus então, por causa dessa palavra, né? Por isso que é bom a gente ler a palavra, né? Propus no meu coração buscar a Deus durante 1 hora de manhã antes de ir para o trabalho, por um determinado tempo, né? Eu fiz um propósito neste mês, no outro mês, não sei como é que foi, mas eu fiz esse propósito no meu coração. Falei com Deus sobre o meu propósito, sobre isso, não é? E escolhi uma segunda-feira para começar. No domingo à noite, preparei o meu despertador 1 hora antes, né? Porque aquela era 1 hora antes para estar com o Senhor, do habitual, e fui-me deitar. Foi só o tempo de desligar a luz, começou a vizinha do lado a falar muito alto ao telefone. Pensei que era só aquele dia, mas os longos telefonemas àquela hora da noite tornaram-se cada vez mais frequentes. Então não me deixava dormir, porque o quarto onde ela falava era ao lado do meu quarto e eu via-se tudo, né? Isso é os apartamentos. Se não era ela, então era a vizinha de baixo, que falava não sei com quem, pois ela morava sozinha e ria em altas gargalhadas. Até da parte da vizinha de cima, uma senhora com mais de 80 anos, muito educada e que nunca dera motivos para reclamação, começaram a chegar dela ruídos como arrastar de cadeiras, etc, etc. Quer dizer, era uma senhora que ia cedo, que se deitava cedo, era muito tranquila, quer dizer, ela andava a arrastar a cadeiras às 10, 11 da noite, meia-noite, para quê? Quer dizer, era uma coisa estranha. Isso acontecia diariamente, o que com o passar do tempo foi me causando uma irritação, pois eu não conseguia dormir. Eu queria dormir, vinha barulho de um lado, vinha barulho do outro. Então, portanto, causou uma irritação muito grande dentro de mim, que não conseguia adormecer mesmo quando por fim havia silêncio, não é? Porque já tinha estado 1 hora, 2 horas, 3 horas muitas vezes à espera que houvesse silêncio e naquele tempo entrava um nervosismo, uma inquietação, uma irritação, claro, é normal, não é? E assim, quando nós nos queremos chegar a Deus de todo o coração e oramos e o procuramos, pois o diabo não suporta que lhe invadamos o reino. Portanto, quando nós buscamos Deus, nós vamos invadir o reino do diabo, o reino de Satanás, e ele não gosta, ele vai fazer todos os possíveis para nos tirar o propósito, não é? Era aquilo que ele quis fazer comigo, quer dizer, olha, vou fazer o seguinte, vou fazer barulho por todo lado, e ele também conhece. Eu sou uma pessoa bastante sensível, preciso daquele silêncio para adormecer, e como ele espia a gente, lá ele viu, disse, não, eu vou fazer com que ela fique nervosa e de manhã, quando for a hora de se levantar, cedo, não é? Bem cedo, ela está cansada e não vai cumprir esse propósito, né? Esse era o propósito dele. Mas Deus é fiel e poderoso
e deu-me perseverança e determinação. Apesar das lutas, segui firmemente o meu propósito. Quer-se dizer, eu andava nervosa, foi durante bastante tempo tudo isso, não é? Mas eu decidi que eu ia cumprir o propósito que eu fiz diante de Deus, não é? E aqui eu escrevi, mas Deus é fiel e deu-me força e perseverança e determinação, não é? Porque que o diabo assim se opõe tanto a que a gente ora? Porque quando nós oramos, a nossa vida é transformada, nós oramos também por outras pessoas e ao mesmo tempo essas pessoas também começam a ser transformadas, começam a querer Deus, não é? E ele não gosta porque estão nele, não é? Portanto, esse, afinal de contas, foi diante dele e não diante de nenhum homem, mesmo diante dos homens nós devemos cumprir a palavra, né? Que fiz esse propósito. E a Bíblia diz, quando um homem fizer voto ao Senhor, olha só o que é a palavra de Deus. Portanto, é muito importante que nós tomemos a sério, até com as pessoas, quanto mais com Deus, não é? Quando nós fazemos um propósito. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, não violará a sua palavra. Segundo o que saiu da sua boca, fará. Está escrito em Números 32. Portanto, segundo o que saiu da sua boca, fará. Quer dizer, eu tinha dito a Deus, não é? Como disse, eu falei com ele que eu ia tomar essa atitude, não é? Esse propósito. Eu disse, olha, a partir de tal dia eu vou levantar-me e vou orar uma hora antes de ir para o trabalho, não é? Quer dizer, foi diante de Deus, então eu não, aquilo que saiu da minha boca eu tinha que o cumprir, houvesse o que houvesse, não é? Durante esse tempo, Deus foi trabalhando no meu coração, mesmo sem eu me aperceber, não é? Como eu disse, Deus vai nos transformando. Quanto mais estivermos com Ele, né? Mais nós vamos sendo transformados. Nós não podemos transformar a nós mesmos, mas é Ele que nos transforma. É onde e como? Na presença dEle, andando nos caminhos dEle, lendo a sua palavra. Não é? Portanto, eu não me apercebendo, comecei a notar que as pessoas queriam estar comigo. Procuravam-me e confidenciavam os seus problemas e pediam para orar por elas. Porque quando estamos cheios das coisas de Deus, falamos de maneira diferente, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Pensamos diferente, o nosso olhar é diferente, é cheio de amor, é com alegria, é paz também, não é? E as pessoas querem isso naturalmente, não é? Enfim, tudo é diferente. E as pessoas que têm sede de Deus querem estar junto de nós, querem estar connosco, não é? Mas também há pessoas que não suportam a presença de Deus e, sem saberem porquê, ficam irritadas connosco. E até nos odeiam, não é? Quer dizer, temos de tudo, não é? Jesus disse, odiados sereis por causa do meu nome, quer dizer. Falamos das coisas de Deus e a gente sente, muitas vezes sentimos uma grande irritação das pessoas ou uma grande resistência. Não é? As pessoas resistem, Deus já quer sair, não é? Mas graças a Deus que tem gente também que ouve e que gosta, né? E que quer as coisas de Deus. Muitas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Fiz muitas experiências com Deus nesse tempo, não é? Vi pessoas que antes não queriam ouvir falar de Deus, não é? Porque as nossas orações vão trabalhando. É muito importante a gente orar pelas pessoas que não queriam ouvir falar, mas que começaram a interessar-se por Ele. Que maravilha! Outras começaram a ler a Bíblia e a fazerem perguntas a respeito dela. Eu lembro estava a orar com uma certa pessoa de família e orava, fiz uma lista, né, e nesse tempo e noutros. E quando vim cá, eu fui à casa dessa pessoa e levei-lhe um livro. Um vídeo, que era aquele do filme Jesus. Quando eu lhe entreguei, ela quase que me arrancou, disse, ai, que bom que trouxeste, nós gostamos muito de ver as coisas de Deus. Então eu vi como Deus ia trabalhando nas pessoas que eu estava orando, né? Outra pessoa da minha família começou a ler a Bíblia e eu ia lá visitá-la quando estava cá em Portugal e ela então fazia perguntas, sei lá, e gostaria de estar até amanhã, até o amanhecer, e às vezes estávamos até ao meio da noite, sim. Então essas são as coisas maravilhosas que Deus vai fazendo, é muito importante orar, não é? Foi também durante esse tempo que fui levada a tomar decisões pelas quais ainda hoje sou abençoada. Quer dizer, nesse tempo Deus dirigia-me, olha, vai e faz, foi um investimento que eu fiz, foi Deus que me disse, vai, faz um investimento
e ainda hoje sou abençoada por isso. Deus é maravilhoso, amém? Agora, claro, como eu disse, portanto, eu estive durante bastante tempo, vivi sozinha lá na Suíça, desde que tive aquele encontro com Deus que mudou a minha vida, não é? E comecei essa caminhada com Ele, comecei então a ver que Deus mudava a vida, não é? As pessoas que estão sozinhas, já não estão tão sozinhas, e eu estava nessa condição e passei essa experiência em como Deus ameniza a nossa situação. E por esse motivo, não pude deixar de escrever aqui algo às pessoas, porque há muita gente sozinha e há muita gente a sofrer com isso. Não vai há muito tempo que eu recebi até uma mensagem, alguém do outro lado que me dizia, olha, Aida, tu estás aí, tens teu marido, tens tudo, mas eu estou aqui sozinha. E eu disse, olha, faz como eu fiz, eu procurei Deus, eu estava com Deus e isso era diferente. Portanto, por isso que eu quis escrever aqui algo para as pessoas, portanto, que estão sós, que são muitos homens, mulheres, para que busquem Deus, porque Deus é um Deus presente, a gente não se sente sozinha quando está com Deus, não é? Viver sozinha não é fácil. Eu sei o que é isso, porque vivi nessa condição durante vários anos. Foram vários anos. Às vezes sentimos-nos abandonados por todos. Pensamos que ninguém gosta de nós, quer dizer, vêm aqueles pensamentos. E não me refiro só ao sexo oposto, mas também aos amigos e conhecidos. Na verdade, muitas vezes, devido ao estado depressivo em que nos encontramos, a nossa frustração, né, que começa a ficar frustrado, insatisfação, tornamos-nos desagradáveis para com os outros e é por isso que algumas pessoas perdem a paciência connosco e começam a evitar-nos. Assim vamos ficando cada vez mais sozinhos, não é? Eu vivi assim, não sei como é que eu era, porque as pessoas é que me devem avaliar, mas eu via certas pessoas que ficavam bastante desagradáveis e o motivo era porque estavam sozinhas, mas também ninguém tem culpa, não é? Às vezes somos nós mesmos, não é? Como não nos sentimos aceitos, começamos a isolar-nos, e isso é um grande erro. A gente deve procurar, sempre devemos procurar estar com pessoas, porque isolar-nos nunca é uma boa decisão. Porque quanto mais nos isolamos, mais sós nos sentimos, pois o que traz maior satisfação à nossa vida é o convívio com outras pessoas. Ter bons amigos, ter conversas francas com eles, passear, tomar qualquer coisa, sei lá, isso faz parte da vida e isso é que dá um sabor à vida também, não é? Mas como fazer amigos se nos isolamos? Como queremos conhecer pessoas ou até talvez o nosso cônjuge? Se nos metemos em casa e andamos muitas vezes zangados e cabisbaixos. Eu antes de conhecer Deus, não é? Eu andava sempre para baixo, assim, né? E às vezes encontrava uma modinha, 20 cêntimos, 50 cêntimos, um franco. E foi mais interessante que depois, quando eu já estava com Deus, já tinha outra alegria, eu já nunca mais encontrava. Eu disse, agora nunca mais encontro dinheiro, não é? Foi uma coisa assim clara, porque agora eu já não olho lá assim, eu já olho para cima, não é? E como diz o Salmo, levanto os meus olhos aos montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É Deus que nos socorre, é Deus, então a gente lá olha para cima, não é? Quer dizer, a gente olha para cima porque Deus está em cima e andamos mais alegres, mais satisfeitos, então o nosso olhar já não é lá embaixo, não é? É assim, andando assim, claro, nem temos condições de ver quando alguém olha para nós, pois o nosso olhar é para o chão. E o nosso pensamento fica mergulhado na nossa amargura de espírito. Quem deseja estar com uma pessoa assim, né? Vocês já estiveram com pessoas amarguradas, só falando de coisas, é muito triste. Portanto, há que mudar, não é? Ter outra, a gente tem que se tornar agradável para termos pessoas que queiram estar com a gente, né? Às vezes até nos revoltamos contra Deus, culpando pela nossa situação, nossa condição, mas isso só piora a situação. Pois diante de Deus só há uma atitude que conta, a de humildade. Não adianta bater o pé, não quero, não sei o que, Deus diz assim, ok, bate bastante, bate aí. Quando te cansares e quiseres estar humilde diante de mim, vir humildemente, então a gente conversa. Enquanto estiveres assim, não. Portanto, não adianta a gente bater o pé, não adianta, é humildade diante de Deus, é a única atitude que conta. Amém? Então,
E ele diz que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Deus diz também em Romanos 9:20, diz lá: mas ao homem, quem és tu que a Deus replicas? Eu agora estou a falar aqui de homens, mulheres, pessoas mais idosas, menos idosas, que estão sozinhas e às vezes há uma certa revolta. Mas há pessoas que têm tudo isso, têm suas companhias, às vezes também ficam revoltados com Deus porque a situação, as coisas não vão como eles querem, não adianta. Deus diz: quem és tu que a Deus replicas? Portanto, Deus não muda a nossa situação porque a gente se revolta contra Deus ou lhe estende um murro. Não, Senhor. Portanto, ficamos então humildes diante de Deus porque aí Ele vai nos exaltar, não é? Que Ele diz que exalta aqueles que se humilham diante dEle, é? Deus não muda a nossa situação por causa da nossa revolta, muito pelo contrário. Outro motivo para a nossa insatisfação é que muitas vezes temos expectativas um pouco fora da realidade, como por exemplo querer uma pessoa perfeita ou pelo menos que se enquadre dentro da nossa imaginação. A gente quer assim, para mim, eu quero um marido assim, vai alto e de olhos azuis e mais não sei o quê. O meu marido está ali, quero mostrar os olhos dele, mas os olhos são castanhos. Mas então a gente faz, quer que seja perfeito, quer que tenha isto, quer que tenha aquilo. Eu fazia essas expectativas. Quando aparecia alguém, graças a Deus tive muitas oportunidades, né? Tive oportunidades, mas eu, aquele ali não, porque isto, aquele ali também não, porque aquilo, não é? E até que um dia, quando conheci aquele que hoje é o meu marido, que está aqui na minha frente, com todo o apoio a filmar aqui, Deus te abençoe, né? Lá estava eu outra vez inventando problemas, pensando naquilo que achava que não era bom, não, mas isto sim, aquilo não é como eu quero e tal, não é? Quando Deus me interrompeu no meio desses meus, não é, reviravoltas lá, Ele disse: olha, estou a dar-te outra oportunidade. Eu já tinha lançado fora algumas. Vê lá o que é que vais fazer com ela. Quer dizer, depois não digas que estás sozinha. Quer dizer, então, quer dizer, muitas vezes somos nós que somos culpados pela nossa situação, não é? Não ficamos atentas ou agradecidas por aquela pessoa que Deus está pondo na nossa vida, não é? Eu tive essa experiência, né? Graças a Deus que Deus falou comigo e eu aceitei, né? Há possibilidades de melhorar a nossa condição de pessoas sós, passando mais tempo com Deus, preenchendo assim o nosso interior e os nossos pensamentos com Ele, lendo mais a Sua palavra, pois através dela nos sentimos Deus a falar conosco. E se alguém fala conosco, então já não estamos sós, porque, né, está ali alguém, não é? A gente abre a Bíblia, começa a falar, Deus diz assim: olha, eu estou contigo, não te preocupes, né? Ou diz outras coisas: eu te amo, que maravilhoso ouvir, ler na palavra de Deus que Deus nos ama. Pois, portanto, já não estamos só. Não estou a dizer que não precisamos de um marido ou de uma esposa, não é? Estando mais com Deus, pois Ele mesmo diz em Gênesis. Eu não estou a dizer que a gente não precisa, não precisas, não é preciso, eu sei. Portanto, é necessário, e mesmo Deus disse: não é bom que o homem ou a mulher, e a mulher também, estejam sós. Portanto, Deus diz que fez uma companheira para o homem e um companheiro para a mulher, não é? Aquilo que quero dizer é que estar com Deus ameniza muito o sofrimento que advém dessa condição de estarmos na solidão. Ela é terrível, não é? Tem pessoas até que se sentem muito sós, até mesmo casadas e com a família. Mesmo quando surgem os momentos em que nos sentimos sós, Jesus está conosco e compreende-nos, pois Ele mesmo também passou por momentos de solidão e de incompreensão. Portanto, Jesus veio ao mundo, Ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, por isso que nós podemos ter a certeza que qualquer situação que a gente esteja a viver, Ele nos entende. Por isso, vamos a Ele. Quando tu estás só, vai a Ele. Foi incompreendido, foi acusado, vai a Ele. Jesus passou por isso tudo, Eu vou aqui continuar e dizer como é que Ele passou. Quando chegou a hora em que Ele teve que enfrentar os perseguidores que vinham para o prender e judiarem dele, antes de o levarem para a cruz, não é? Portanto, Ele passou por aquela situação, estava lá no monte e já
no jardim do horto, como diz lá, então já vieram prendê-lo, né? E ele já sabia que isso lhe ia acontecer. Jesus pediu aos seus discípulos que o ajudassem em oração, mas eles não entenderam e até adormeceram, né? Quer dizer, Jesus, olha, ficai aí, ajudai-me, é uma carga muito grande, é uma dificuldade muito grande. Aí quando ele voltou, ele afastou-se um pouco. Quando ele voltou, que estavam lá os discípulos a orar e clamar, não, estavam a dormir. E isso aconteceu por 2 vezes. Até que está escrito num dos evangelhos, que é Mateus 26, de 36 a 44. Eu só resumi aqui um pouco, não é? Inspirada por essa verdade, escrevi a seguinte poesia, não é? Como eu disse no outro capítulo, que eu fazia muitas poesias, fazia algumas, não é? E eu escrevi uma, portanto, como está de acordo com esse tema, eu vou dizer essa poesia que eu fiz. 2 da manhã e o sono fugiu de mim. Tenho vontade de falar, rir, chorar. Olhei em volta, alcei a minha voz para perguntar: está alguém aí? Respondeu o silêncio. Alguém que me possa ouvir? Respondeu a solidão. Vagueei pela casa, não podia crer que ninguém me via nem ouvia. E dentro do meu ser algo chorava. E voltei a perguntar: mas será que não tem ninguém nesta casa? E alguém me respondeu: estou eu. Não te disse que contigo estaria e na tua casa moraria? Também um dia eu da minha dor quis falar, da tristeza e da angústia desabafar. Ninguém me entendeu e solidão eu senti. E quando lá naquele lugar pedi para orar, minha dor acompanhar, ninguém achei. E triste fiquei ao ver que foi apenas homens a dormir que encontrei. E hoje tua solidão e tristeza eu senti. Ao teu lado me pus. O meu nome é Jesus. Olha, ainda hoje eu me emociono porque quer dizer, baseado nessa minha situação e também naquilo Jesus, Ele compreende-nos. Ele compreende-nos aquilo que a gente esteja a passar, fosse isto, fosse outra coisa. Por isso não te preocupes. Tudo aquilo que está no teu coração, seja tristeza, seja solidão, seja acusação, seja o que for, vai a Ele, que Ele te compreende, não é? Agora eu queria falar aqui um pouco sobre, né, andando eu nessa caminhada, nessa viagem, né, e eu vim aqui de férias a Portugal, e aqui eu conto, né, minha fé foi posta à prova. No meio desse auge todo, fui a Portugal de férias. Andava tão feliz com a minha nova vida em Deus que queria que todos tivessem aquilo que eu tinha. Claro, é tão bom que a gente quer para todos. Por isso que a gente fala uma e outra vez, mas a pessoa já resistiu, a pessoa já se afastou. Mas o amor de Deus é muito grande, não é? Como ele diz lá em Romanos 5,5, que Deus derramou o seu amor nos nossos corações. E é esse amor, é o amor de Deus que está em nós, que nos constrange, que a gente vai falando, quer dizer, é maravilhoso, não é? Nós queremos que que as outras pessoas tenham, sejam familiares, sejam amigos, sejam pessoas até que a gente não conhece muito, é por isso não te chateies se alguém fala uma e outra vez, é porque é um amor, o amor de Deus, aceita, porque é muito, quer dizer, sábio é quem o aceita, não é? Porque é muito maravilhoso. Então eu falava a Deus, falava em todo lugar, mas o meu testemunho e a palavra de Deus nem sempre eram aceitos. Em vez de receber elogios pela minha nova fé, havia muita resistência, recebia ataques e ofensas, né? Porque a gente pensa assim, quer dizer, eu estou nos caminhos de Deus, estou no bom caminho, estou lendo a palavra, falando dela, quer dizer, em princípio, deveríamos, olha que bom, não é? Quer dizer, se estivéssemos na droga, no álcool, na prostituição, sei lá, em quantas coisas, não é? Agora, nos caminhos de Deus seria motivos para a nossa família e amigos se alegrarem, mas não é assim, né? Então, eu recebi muitas ofensas. Eu não quero dizer que foram ofensas, né? Tá, assim, claro, algumas foram assim muito pessoais, e assim, mas por exemplo, uma pessoa que disse, olha, a Aida agora anda maluca, só fala em Deus, não é? Quer dizer, hoje eu vejo isso como um elogio, porque, não é? Quer dizer, olha,
quer dizer, o pior é se a gente já não quer as coisas de Deus, não é? Como Jesus disse em Apocalipse, não é? Olha, és morno, antes fosses frio ou quente, porque assim, já que és morno, vomitar-te-ei da minha boca, quer dizer. E se me chamavam que eu estava maluca ou andava fanática e essa coisa toda, é muito bom, é um elogio, é sinal que a gente está cheio das coisas de Deus, está ardendo para Deus, está quente, né? Como diz Jesus lá, não é? Então eu fui de volta para a Suíça com essas ofensas lá rodando na minha mente, imagina, né? No princípio pensei que isso não me afetaria, pois se o fizeram com Jesus, como não o fariam também comigo? Mas com o decorrer dos dias e principalmente quando voltei, apercebi-me que os meus pensamentos já não se detinham na palavra de Deus, mas sim nas ofensas. Sabe como é que a gente fica lá, disse aquilo, disse o outro, disse não sei o quê, quer dizer, isso não tem importância, porque nós temos a aprovação de Deus e isso basta, mas a gente, é uma coisa que acontece que a gente não se apercebe, não é? Eu só me apercebi que eu comecei a ficar de cara baixa lá, como aqui em Portugal a gente diz, está de trombas, né? Na Suíça dizem que está uma cara comprida, uma cara larga, assim andava eu, quer dizer, e já não estava com aquela felicidade, não é? E foi uma coisa que se refletiu tanto no meu rosto que até a minha chefe me perguntou se tinha acontecido alguma coisa em Portugal durante as férias. Isso foi para mim assim, o que é que eu transmito, né? O desejo de ler a Bíblia e de orar também tinha tudo desaparecido. A alegria, quer dizer, isso é quando nós ficamos ressentidos, não é? Isso é uma estratégia do diabo, não é? Para que a gente deixe as coisas de Deus cuidado, não é? Acordava com aquilo no pensamento e me perseguia durante o dia inteiro. Eu ia com esses pensamentos para o trabalho. À noite iam comigo, em vez de dormir tranquila, pensando na palavra de Deus, fazendo poesias, como algumas vezes fazia, já pensava, aquele disse isto, o outro disse aquilo, não é? Era uma tortura na minha mente. Portanto, os sentimentos, assim, os pensamentos de ressentimento, não é? Olha, ressentimento que quer dizer volta a sentir, quer dizer, eu já sentia aquela coisa desagradável quando ouvi, agora estava vivendo aquele ressentimento, quer dizer, estava a sentir uma e outra vez. Desculpe, à noite, de manhã, ao meio-dia, assim, credo, que tortura, se isto tem que acabar, não é? Aconteceu assim. E isto tinha acontecido de uma maneira muito sutil, mas quando me apercebi do motivo por que me encontrava naquele estado, né, que era um estado deplorável, né, reconheci que precisava de perdoar aquelas pessoas e foi uma grande luta, porque eu dizia, perdoava, não sei porque é que a gente às vezes tem tanta dificuldade, quer perdoar, diz que perdoa, mas os pensamentos continuam lá, não é? Até que um dia peguei numa folha de papel e escrevi os nomes um por um. Eu até tenho aqui, ó, escrevi assim, ó, eu pus aqui Maria, mas eu pus Maria porque não tenho ninguém na família chamada Maria, ok? Por isso que eu pus, né? Então, quer dizer, eu pus lá, Maria, por exemplo, disse-me que eu andava maluca, só falava das coisas de Deus. E assim por aí adiante, né? Ofensas assim pessoais, ataques pessoais, e foi pondo o que é que eu fiz. Escrevi tudo, não é? Que eu já tinha aprendido que levar tudo diante de Deus, dobrei aquela folha, dobrei dobradinha com todas aquelas coisas lá, aquele lixo, né? E disse para Deus, olha, está aqui, eu não quero isso, tira de mim, né? Tira de mim porque eu não quero ter esses sentimentos. E estendi essa folha de papel diante de Deus e disse, Senhor, aqui está esta lista, tenho tentado perdoar, mas não tenho conseguido, que às vezes a gente quer, mas não consegue, portanto precisamos da ajuda de Deus, né? Hoje venho entregar este assunto nas tuas mãos e pedir-te que me ajudes. Bem, dobrei a folha, como eu já disse, e pus lá, não é? Isso foi no domingo à noite. Durante a semana percebi-me de que a alegria tinha voltado. Tinha levado, não é, para Deus. A vontade de ler a Bíblia e de orar, voltou tudo voltou ao normal. Já tinha alegria, já tinha outra cara, não é? No sábado, quando limpei o pó da mesa, vi que tinha um papel lá debaixo. E perguntei-me, o que é isto? O que é isto? Está aqui? E já nem sabia. Imagina como Deus faz, não é? Operação, não é? No nosso, é maravilhoso, não é? E perguntei-me, ao ler, entendi o quanto Deus toma as nossas orações a sério. Quando as fazemos de todo o nosso coração.
mais uma vez, sem me perceber, Deus tinha feito a cirurgia no meu coração e que arrancara todas aquelas feridas causadas pelas ofensas. Deus é muito bom. Em Hebreus 12:15, Deus diz o seguinte: tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu tinha-me deixado contaminar pela amargura das ofensas e, em consequência disso, tinha-me privado da graça de Deus, da alegria da sua presença, da sua paz. Que burrice! Quer-se dizer, nós, sempre vão acontecer ofensas, olha, sempre, né? Nós ficamos com aquilo lá, a primeira coisa que nos privamos da graça de Deus. Quer-se dizer, é vender uma coisa por 1 cêntimo em troca de milhões que não terminam nunca. Quer dizer, é realmente uma burrice, não é? Como eu escrevi aqui, realmente não temos que fazer atenção e ver que não deixemos que nenhuma raiz de amargura esteja no nosso coração. Isso é vital, não é? Isso é vital para a nossa vida, para andarmos bem, para a nossa comunhão com Deus. Ele, portanto, aqui na sua presença, um coração que não perdoa também não pode ser perdoado, não é? Porque o perdão que Deus nos dá, ele depende do perdão que nós damos aos outros. Portanto, não queremos ser perdoados e nós não perdoamos, não é? Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E como nós precisamos delas, não é? Todos os dias a gente faz qualquer coisa que não gosta, que entristece Deus, não é? Então não temos opção. Não temos opção mesmo, não é? Se quisermos ter a maravilhosa presença de Deus na nossa vida, não é? Não temos opção. Temos que andar nesse perdão diário, não é? E gozar da sua paz. Não nos podemos dar ao luxo, eu diria ao lixo, porque é lixo, quando a gente não perdoa, é lixo, temos lixo dentro de nós. No outro lugar eu chamo ferrugem, e a ferrugem corrói tudo, estraga tudo, não é? Uma pessoa amargurada, com falta de perdão, ela é doente. Temos que ver, e nós também, não é? Para nós já não é diferente, não é? Portanto, não podemos deixar que o nosso coração contenha lá amargura e ressentimento, porque isso só nos faz mal e perdemos muito com isso. Pelo contrário, devemos estar atentos para detectar o quanto antes se há alguma coisa que nos possa separar de Deus, né? Então, eu só queria dizer assim, olha, se vocês têm alguma coisa contra alguém, se alguém vos fez mal, estão tristes por causa disso, levem diante de Deus. Deus está sempre pronto para tirar, para perdoar e para nos limpar também, não é? Nem sempre é fácil, somos humanos, imperfeitos, vivemos no planeta Terra, não é? Porque aqui a gente vai viver ofensas, vai viver tudo isso, mas é um exercício que nós temos que exercitar, acho que é até todos os dias, não é? Portanto, a Terra é constituída por pessoas imperfeitas, é começar por mim, mas aprendi uma coisa: quando fico com raiva de alguém, não consigo logo livrar-me dela, vou diante de Deus e simplesmente lhe digo: Pai, estou com raiva daquela pessoa, por este motivo, assim, assim. Claro, né? Estou com raiva, porque não adianta nada a gente dizer: eu sou muito bonzinho, não tenho nada. Não, Deus conhece tudo de nós. Portanto, é melhor dizer: olha, Senhor, estou com raiva e estou com raiva, não é? Quer dizer, ser sinceros diante dele e ele ajuda-nos, não é? Já passei por situações em que um simples facto de falar, desabafar com Deus, me trouxe libertação e do sentimento dessa raiva. Portanto, eu lembro um dia que eu estava chateada com uma pessoa que disse algumas coisas que eu não gostei, né? Que é assim. E eu fui lá, eu tenho um diário, fui lá ao meu computador, no diário, fui lá, Senhor, estou com raiva daquela pessoa assim, assim, porque ela disse-me isto assim, assim. E quando foi a minha surpresa, enquanto eu estava a escrever aquilo que estava a me incomodar, eu de repente já não tinha. Deus libertou-me no momento, naquela hora, né? Então isso eu quero agora, depois eu falo noutra estratégia, falo
fala de o poder do perdão, mas pronto, vou deixar para outro capítulo, porque senão fica muito longo, não quero que fique cansativo, quero que vocês sejam abençoados com esta palavra e ficam já a examinar no vosso coração. Tenho alguma coisa contra alguém, alguma coisa que me está a entristecer e levem diante de Deus. Que Deus perdoa e Deus ajuda, Deus liberta, amém? Que Deus abençoe vocês com este vídeo, com esta palavra e possam passar para outros e também que outros sejam abençoados, amém?